Naquele colégio simples, onde o som do recreio ecoava como sinos de liberdade, havia uma menina chamada Virgínia Fonseca. De sorriso tímido e olhar curioso, ela sempre carregava nos olhos um brilho que nem mesmo as zombarias conseguiam apagar. Mas, apesar desse brilho, seu coração muitas vezes se sentia pequeno diante da crueldade dos colegas. A infância de Virgínia não era marcada apenas por cadernos e provas, mas também pelas dificuldades em compreender certas matérias. Os números, por exemplo, pareciam enigmas indecifráveis. As equações, para ela, eram como labirintos que não levavam a lugar nenhum. E era justamente aí que surgiu o primeiro obstáculo que a faria conhecer alguém muito especial. Entre tantas vozes que se levantavam para rir, havia uma que se ergueu para ensinar. O nome dela era Mei Lin, uma coleguinha de traços delicados, mas de postura firme, como se carregasse dentro de si a disciplina dos ventos orientais. Mei Lin não apenas ajudava Virgínia com os estudos, mas fazia isso com uma paciência tão rara que parecia ter sido treinada para isso desde pequena. E de fato havia sido. Mei Lin não conheceu seus pais, pois uma tragédia a roubara ainda criança. Quem a criou foi seu avô, Liang Shen, um homem de cabelos brancos como neve, mas de olhar afiado como lâmina. Antigo mestre de Kung Fu, ele via em cada ensinamento não apenas a luta, mas uma filosofia de vida. Na pequena casa de madeira onde moravam, Liang Shen ensinava a neta que força não estava apenas nos músculos, mas no coração. Dizia sempre: quem domina a si mesmo nunca será dominado pelo mundo. E Mei Lin cresceu absorvendo cada palavra como se fossem sementes plantadas na terra fértil de sua alma. Foi esse aprendizado que ela levou para a escola. Quando via Virgínia perdida diante dos livros, não zombava, não apontava o dedo, apenas se sentava ao lado dela e transformava frações em fatias de bolo e problemas matemáticos em pequenas histórias. E assim, entre risos e explicações, as duas criaram um laço que parecia inquebrável. No entanto, o colégio não era um lugar fácil. As provocações vinham como rajadas de vento gelado, empurrando Virgínia para dentro de si mesma. Certa vez, um grupo de meninas resolveu cercá-la no corredor, rindo de seu jeito de falar, de sua roupa simples e até de seu caderno gasto. Para Virgínia, aquele momento parecia o fim, mas foi ali que a força de Mei Lin se revelou. A amiga avançou um passo à frente, com os olhos firmes e o corpo ereto. Ela não precisou usar golpes, não precisou levantar a voz. Bastou um gesto de mãos, ensinado por Liang Shen, que transmitia respeito e imponência. De repente, as zombarias perderam a força como velas apagadas pelo vento. O corredor inteiro silenciou. As colegas, que antes riam, recuaram confusas, como se tivessem encarado algo maior do que elas mesmas. A coragem de Mei Lin se tornou um escudo invisível em volta de Virgínia, e naquele instante, pela primeira vez, ela não se sentiu sozinha diante da crueldade do mundo. A partir desse dia, as duas se tornaram inseparáveis. Se uma estava no recreio, a outra estava ao lado. Se uma se distraía nos estudos, a outra puxava para frente. E se uma caía, a outra estendia a mão. Era como se fossem duas metades de uma mesma alma, ligadas não apenas pela amizade, mas por uma lealdade silenciosa. Enquanto no coração de Virgínia havia a leveza da gratidão, na vida de Mei Lin havia o peso da simplicidade. Morando apenas com o avô, ela aprendia cedo que a vida não oferecia luxo, mas oferecia valores. Cada refeição simples, compartilhada com Liang Shen, era um banquete de sabedoria. Cada treino no quintal era uma lição de força e paciência. Virgínia, por outro lado, vinha de uma família que sonhava com horizontes mais amplos. Seus pais falavam constantemente sobre novas oportunidades, empregos melhores e cidades maiores. O contraste era evidente. De um lado, uma vida humilde, mas cheia de ensinamentos.
Do outro, uma família que buscava crescer e mudar de lugar. Apesar dessas diferenças, o laço delas era inabalável. Nos olhos de Virginia, Mei Lin era mais que uma amiga, era uma irmã escolhida pelo destino. E nos olhos de Mei Lin, Virginia era a prova de que, mesmo em meio à adversidade, ainda existia espaço para o riso, para a ternura e para a esperança. Mas como toda história precisa de um ponto de virada, o destino começou a preparar o seu. Entre conversas sobre futuro e mudança, a família de Virginia trouxe uma notícia inesperada. Eles iriam se mudar para outra cidade. O trabalho do pai exigia, e não havia como recusar. Para Virginia, aquilo foi como ouvir que arrancariam uma parte de si mesma. Como viver sem os risos de Mei Lin? Como estudar sem a ajuda paciente da amiga? Como enfrentar o mundo sem aquela presença forte e protetora ao seu lado? As perguntas se tornaram tempestades dentro do seu coração. Mei Lin, apesar da tristeza, não chorou diante da amiga. Liang Shen a havia ensinado que algumas despedidas não eram finais, mas apenas capítulos que precisavam ser escritos. Com o coração apertado, ela sorriu para Virginia e disse: "Amizades verdadeiras não conhecem distância." No último dia de aula, elas se abraçaram por minutos que pareceram eternidades. Trocaram pequenos presentes, um marcador de livro de fita, uma pulseira de miçangas e juraram que, de alguma forma, sempre se lembrariam uma da outra. Era um pacto silencioso, selado com lágrimas escondidas e olhares longos. O ônibus que levou Virginia para longe também levou parte da sua infância. Na janela, ela via a amiga acenando, cada vez menor, até se perder no horizonte. O coração parecia dividido em dois. Um pedaço seguia para a nova cidade, outro ficava para sempre naquela rua, naquela escola, naquele abraço. E assim começou a maior distância que já existiu entre duas almas inseparáveis. Sem internet, sem telefones, apenas lembranças como única ponte. Mas dentro do peito de ambas, uma chama permanecia acesa, guardando a promessa de que um reencontro, um dia, seria inevitável. Na mente de Virginia, aquela imagem nunca se apagou. O olhar firme de Mei Lin, o sorriso sereno de Liang Shen, a sensação de que, por mais que o tempo passasse, havia algo no destino delas que ainda não havia sido escrito. Algo que esperava o momento certo para florescer novamente. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento de outono. Virginia cresceu, conquistou novas oportunidades e aprendeu a caminhar em direção ao futuro. Mas, dentro dela, havia sempre uma pequena parte que permanecia no passado, guardada como um relicário invisível. Esse relicário tinha nome, Mei Lin. A cada conquista, seja no colégio novo, seja nas primeiras vitórias pessoais, Virginia lembrava-se da amiga. Quando recebia elogios, recordava-se de quem acreditara nela antes de todos. Quando errava, lembrava das palavras pacientes de Mei Lin, que transformava fracasso em aprendizado. A memória era seu alicerce secreto. Mas enquanto Virginia avançava, o mundo também mudava. A tecnologia começava a crescer, novos sonhos surgiam e as distâncias pareciam encolher. Ainda assim, o contato com Mei Lin havia se perdido no silêncio do tempo. Era como uma ponte quebrada, que só existia dentro da lembrança. E aqui, eu quero abrir um parêntese com você que acompanha essa história, tá? Se até agora você se emocionou com essa amizade, que tal deixar o seu like? Assim, você nos ajuda a continuar trazendo narrativas inspiradoras que mostram como os laços humanos podem atravessar qualquer barreira. Voltando à história, o tempo não apagou o que foi vivido, apenas escondeu nas gavetas da memória. Virginia, já mais madura, guardava a pulseira de miçangas que Mei Lin lhe dera. Era um objeto simples, mas carregava em si o peso de todo um passado.
Sempre que olhava para ele, sentia-se transportada de volta àquele pátio de escola. Por mais que tivesse novos amigos, novos desafios e até conquistas que muitos invejariam, Virginia nunca encontrou alguém igual. O vazio deixado por Mei Lin era único, não preenchido por nada, como uma canção que nunca teve refrão. Em noites silenciosas, a lembrança vinha forte. Virginia fechava os olhos e ouvia as risadas. Lembrava da coragem de Mei Lin diante das colegas cruéis e até do olhar sereno de Liang Shen, o avô que parecia carregar a sabedoria de gerações. Essas memórias não eram apenas recordações, eram parte dela. Foi em uma dessas noites que surgiu uma pergunta incômoda. Onde ela estará agora? A dúvida tornou-se insistente, um eco constante que não deixava Virginia dormir em paz. Seria justo seguir a vida sem ao menos tentar reencontrar quem tanto marcou sua infância? Essa inquietação cresceu junto com o sucesso que ela alcançava. O contraste era claro. Enquanto Virginia brilhava, havia a sombra da incerteza sobre a amiga. Teria ela conquistado também? Ou estaria presa às dificuldades que a vida sempre lhe impôs? O coração de Virginia pedia respostas. E é aqui que a narrativa ganha mais força. Porque, no fundo, cada um de nós tem uma lembrança assim, alguém que marcou profundamente, mas que se perdeu no tempo. Talvez você também tenha alguém em mente agora. Se tiver, comenta aqui embaixo. Qual amigo de infância você gostaria de reencontrar? Virginia, movida por essa saudade, começou a buscar sinais. Vasculhou antigos cadernos, releu cartas não enviadas e até tentou, sem sucesso, perguntar a conhecidos distantes. Era como procurar uma estrela em um céu nublado. Havia esperança, mas nenhuma certeza de encontrá-la. O mais curioso é que, enquanto Virginia buscava, as lembranças vinham cada vez mais vívidas. Era como se o próprio destino a cutucasse, lembrando que algumas histórias não podem simplesmente acabar sem um desfecho. E o coração dela, que sempre bateu acelerado diante das mudanças, agora batia por uma causa diferente. Não era mais medo do desconhecido, mas a ansiedade do reencontro. A cada dia, a ideia se fortalecia. Ela precisava achar Mei Lin, custasse o que custasse. Havia também um certo remorso escondido. Virginia sabia que, apesar de ter sido à distância a culpada, em algum momento ela poderia ter feito mais. Essa ironia cruel de querer reencontrar apenas depois de tantos anos era um peso que agora ela carregava. Mesmo assim, a esperança falava mais alto. Ela lembrava das palavras de Mei Lin no dia da despedida. Amizades verdadeiras não conhecem distância. Essa frase soava como profecia. Talvez, só talvez, o tempo tivesse guardado o reencontro delas como um presente a ser desembrulhado no momento certo. Enquanto isso, sua carreira crescia. As pessoas aplaudiam Virginia, mas não sabiam que, nos bastidores, havia uma mulher ainda movida por lembranças. Essa antítese, o brilho público versus a saudade privada, fazia dela uma personagem ainda mais humana. Foi durante uma viagem, ao ver uma criança brincar de Kung Fu na praça, que Virginia sentiu um arrepio. Aquilo a levou de volta aos movimentos de Mei Lin, aquele gesto firme que a protegida no corredor da escola. O passado pedia passagem de forma quase sobrenatural. A decisão então foi tomada. Não havia mais como fugir. Ela iria procurar a amiga, ainda que fosse como procurar agulha em palheiro. O desejo era tão grande que se transformou em força. O tempo finalmente se tornara aliado, não inimigo. E assim, com o coração repleto de coragem, Virginia deu o primeiro passo em busca do reencontro. Mal sabia ela que o que encontraria não seria apenas uma amiga do passado, mas uma história de vida que mudaria seu presente para sempre. A busca não foi simples. Virginia, com todos os recursos que possuía, precisou de tempo e paciência para seguir pistas incertas.
Cada nome pesquisado, cada tentativa frustrada, parecia mais um muro erguido pelo destino. Mas sua determinação era maior que qualquer barreira. Finalmente, após semanas de procura, um endereço apareceu diante de seus olhos. Era simples, quase apagado do mapa. O coração de Virginia disparou, como se tivesse voltado a ser a menina assustada no pátio da escola. O reencontro estava a apenas alguns passos. Ao chegar, o cenário era de humildade extrema. Uma pequena casa de paredes descascadas, roupas no varal e brinquedos infantis espalhados pelo quintal. Nada lembrava o brilho das grandes cidades onde Virginia havia construído sua vida. Ali, a simplicidade falava mais alto. Foi então que a porta se abriu. E lá estava ela, Mei Lin, já mulher, com traços cansados, mas ainda guardando nos olhos a mesma firmeza de antes. O tempo havia deixado marcas, mas não apagou a essência daquela amiga que um dia fora seu escudo e sua professora. O abraço que se seguiu foi tão longo que parecia capaz de costurar todos os anos perdidos. As lágrimas vieram sem pedir licença, como chuva que se recusa a esperar. Era como se o tempo tivesse feito apenas uma pausa, e agora recomeçasse do ponto exato em que havia parado. Dentro da casa, Virginia conheceu a realidade. Mei Lin era mãe de 2 crianças pequenas, criadas apenas por ela. O marido a havia abandonado quando os filhos ainda eram recém-nascidos, e desde então ela sustentava a família sozinha, dividida entre 2 empregos exaustivos. Era um choque de mundos. De um lado, Virginia, com estabilidade, sucesso e oportunidades abertas. Do outro, Mei Lin, carregando o peso de responsabilidades que pareciam maiores do que seus próprios ombros. Mas ainda assim, havia nos olhos dela a mesma chama indomável da infância. Enquanto conversavam, Virginia percebeu algo importante. Mesmo cansada, mesmo vivendo em dificuldades, Mei Lin nunca havia perdido a essência. O jeito doce, a coragem silenciosa e a determinação eram os mesmos de antes. A diferença era que agora, ao invés de defender uma amiga, defendia os próprios filhos da dureza da vida. Esse contraste tocou profundamente o coração de Virginia. Era impossível não se emocionar diante daquela cena. E aqui aproveito para te pedir, se você acredita que amizades verdadeiras resistem ao tempo, se inscreva no canal. Isso fortalece nossa comunidade e nos permite trazer mais histórias como essa. Mei Lin contou sobre sua rotina. Trabalhava de dia como atendente em uma padaria e à noite como auxiliar de limpeza em um escritório. Dormia pouco, descansava menos ainda, mas não reclamava. Dizia apenas: tudo pelo futuro dos meus filhos. Virginia escutava em silêncio, com lágrimas nos olhos. Aquela mulher diante dela era a mesma que um dia a havia protegido no corredor da escola. Agora, quem precisava de proteção era ela. Era como se o destino tivesse invertido os papéis, cobrando gratidão em forma de ação. As crianças curiosas se aproximaram de Virginia. Eram tímidas, mas carregavam nos sorrisos a mesma luz que um dia Mei Lin trouxera para sua vida. Brincaram no quintal e por alguns minutos a atmosfera pesada se dissipou. Era como se os pequenos tivessem herdado a força invisível da mãe. Enquanto observava, Virginia sentiu um aperto. Pensou em como seria injusto se aquela coragem continuasse escondida entre 4 paredes de sacrifício. Mei Lin tinha talento, tinha disciplina, tinha história. Faltava apenas alguém que a lembrasse do seu valor. E assim, entre chá servido em canecas simples e memórias do passado, Virginia começou a desenhar em sua mente um plano. Sabia que não estava ali apenas para relembrar, mas para retribuir. O reencontro não poderia terminar apenas em lágrimas e saudade. Precisava gerar transformação. Durante horas, elas conversaram sobre a infância. Riram das trapalhadas, lembraram das brigas de escola
e até do olhar sábio de Liang Shen, que parecia presente em cada lembrança. A figura dele surgia como um fantasma bom, observando o reencontro com um leve sorriso. Meu avô sempre dizia que a vida é como um rio. Mesmo quando parece parado, ele encontra um jeito de seguir, disse Mei Lin. Essa frase ficou gravada no coração de Virginia. Era um lembrete de que, mesmo diante de tantas dificuldades, ainda havia caminho a seguir. Ao se despedirem naquele dia, Virginia sentiu um misto de alegria e responsabilidade. Não era apenas sobre rever uma amiga, era sobre devolver ao mundo a coragem que ela havia recebido no passado. O reencontro havia plantado uma semente que, em breve, germinaria. De volta para casa, Virginia não conseguia parar de pensar. A imagem da amiga cansada, mas sorridente, a perseguia como uma música que não sai da cabeça. O coração dizia: você precisa fazer algo. E dessa vez, não havia como ignorar. No silêncio de seu quarto, diante do espelho, Virginia enxergou não apenas sua própria imagem, mas também o reflexo da menina que um dia fora salva por Mei Lin. Era como se o passado e o presente se unissem para lhe dar uma missão. A amizade de infância, que um dia havia ensinado a acreditar em si mesma, agora mostrava um novo caminho. Não se tratava mais apenas de reencontro, mas de destino. E Virginia sabia. Em breve, ajudaria Mei Lin a reencontrar não apenas sua amiga, mas também a si mesma. Nos dias seguintes, Virginia não conseguiu pensar em outra coisa. A imagem de Mei Lin, batalhando em silêncio, era um espelho que refletia sua própria dívida com o passado. Era como se o tempo gritasse: agora é sua vez de retribuir. Com o coração decidido, Virginia voltou a visitar a amiga. Dessa vez, não foi apenas para relembrar histórias, mas para falar sobre futuro. Levou presentes simples para as crianças, mas o verdadeiro presente ainda estava guardado em seu coração. Sentadas à mesa, Virginia segurou as mãos de Mei Lin e perguntou: você já pensou em ensinar Kung Fu como seu avô lhe ensinou? A pergunta soou como um trovão em dia claro. Mei Lin arregalou os olhos, surpresa, quase sem acreditar que alguém via nela aquele talento. De início, ela riu, tímida. Disse que isso era coisa do passado, que hoje precisava apenas sustentar os filhos. Mas Virginia insistiu. O passado não é prisão, é raiz. E raiz serve para fazer florescer o amanhã. Aquela frase quebrou algo dentro de Mei Lin, um muro de descrença. E é aqui que eu quero te convidar a participar. Imagine se fosse você reencontrando um amigo de infância assim. Qual cidade você está assistindo essa história? Escreve nos comentários, porque cada lugar do Brasil tem amizades que merecem ser relembradas. Mei Lin começou a pensar. O avô sempre dizia que Kung Fu não era apenas luta, mas filosofia de vida. Era disciplina, respeito, equilíbrio. Seria possível transformar aquilo em uma forma de sustento, em um legado que também educasse outras crianças? Virginia acreditava que sim. E mais, ela tinha os recursos para tornar o sonho realidade. Falou sobre ajudar a abrir uma pequena escola de artes marciais, onde Mei Lin poderia dar aulas, ensinar os filhos e, ao mesmo tempo, espalhar os valores que Liang Shen havia lhe transmitido. As lágrimas de Mei Lin vieram de surpresa. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de esperança. Pela primeira vez em muitos anos, ela enxergava um futuro possível, não apenas sobrevivência. Era como se a vida, finalmente, abrisse uma porta. O clímax emocional tomou conta da cena. Duas amigas unidas pelo passado, agora planejavam juntas o futuro. Era o espelhamento perfeito. Quem um dia foi protegida, agora se tornava a protetora. O círculo da amizade se completava diante delas. Nos dias que se seguiram, Virginia colocou o plano em prática. Buscou um espaço simples, reformou,
trouxe tatames e materiais básicos. Cada detalhe era pensado não apenas como investimento, mas como homenagem ao avô de Mei Lin, que se tornava símbolo daquela nova jornada. No dia da inauguração, a emoção foi indescritível. Crianças do bairro chegaram curiosas, pais se mostraram interessados. E ali estava Mei Lin, vestindo o uniforme de artes marciais que não usava desde a juventude, com a postura firme e o coração transbordando de orgulho. A primeira aula começou com silêncio. Mei Lin respirou fundo e lembrou das palavras de Liang Shen. Kung Fu é respeito que respira. Então, olhou para os pequenos e disse: aqui vocês aprenderão a lutar contra si mesmos e essa é a maior vitória de todas. Virgínia observava da porta, emocionada. Era como assistir a uma semente germinar depois de anos escondida na terra. Cada movimento de Mei Lin era mais do que técnica, era renascimento. E naquele instante, a vida dela começava a mudar para sempre. O reconhecimento veio rápido. Pais comentavam sobre como as aulas estavam transformando os filhos, trazendo disciplina, confiança e autocontrole. O bairro passou a ver Mei Lin não como uma mulher sobrecarregada, mas como uma líder, um exemplo. E pouco a pouco, a dignidade voltava a ocupar o lugar que sempre lhe pertenceu. A escola não era apenas um espaço físico, mas um símbolo de recomeço. Era a prova de que, mesmo após tantas dificuldades, era possível florescer. Enquanto isso, Virgínia sentia-se plena. Todo o sucesso que havia conquistado parecia pequeno diante da alegria de ver a amiga reerguida. Era como se cada conquista pessoal dela agora tivesse encontrado um propósito maior: transformar vidas. Mei Lin, por sua vez, reencontrava em si mesma a menina que um dia defendera Virgínia no corredor da escola. Agora, defendia não apenas uma amiga, mas toda uma geração de crianças que aprendia com ela o valor da disciplina e do respeito. O clímax da história estava completo. O passado e o presente se encontravam em uma linha de continuidade, mostrando que nenhuma amizade verdadeira se perde, apenas espera o momento certo para florescer novamente. E assim, no pequeno dojo recém-inaugurado, as duas amigas selaram não apenas um reencontro, mas um pacto, o de nunca mais deixar o tempo separá-las. O destino havia dado uma segunda chance, e dessa vez elas estavam prontas para honrar cada segundo. O tempo passou e a pequena escola de Kung Fu começou a ganhar força. A cada aula, mais crianças se inscreviam, mais famílias se aproximavam e mais corações eram transformados. O que antes era apenas um sonho esquecido, agora se tornava realidade palpável. Mei Lin florescia como nunca antes. A mulher cansada, sobrecarregada e esquecida pelo destino, agora se transformava em mestra respeitada, exemplo de disciplina e coragem. Seu nome era pronunciado com admiração por aqueles que aprendiam a caminhar sob seus ensinamentos. Os filhos de Mei Lin foram os primeiros a se beneficiar. Aprenderam a disciplina que ela tanto carregava no coração e se tornaram jovens, cheios de confiança. Era como se Liang Shen, lá de onde estivesse, sorrisse orgulhoso ao ver o legado continuar através deles. Virgínia acompanhava cada conquista de perto, não apenas como amiga, mas como testemunha viva de que o verdadeiro sucesso não está no que se acumula, mas no que se compartilha. Ela sabia que sua maior vitória não era pessoal, mas coletiva. A escola passou a ser conhecida não apenas pelo ensino da luta, mas pelo ambiente de transformação. Muitos pais diziam que seus filhos mudaram de comportamento, ganharam respeito e aprenderam valores que nenhum outro lugar havia ensinado. Era o efeito dominó do bem. Mei Lin, emocionada, confessava a Virgínia: se não fosse você, eu jamais acreditaria que era capaz. Virgínia sorria e respondia: não fui eu, foi a força que sempre esteve dentro de você. Eu só a ajudei a enxergar.
Essa frase se tornava quase um aforismo de suas vidas. O bairro inteiro começou a enxergar Mei-Lin de outra forma. De uma mulher que parecia invisível, tornou-se referência. De alguém marcado pela dificuldade, tornou-se símbolo de superação. Era o oxímoro perfeito, fraqueza que se transformou em poder. E sempre que entrava no dojo, Mei-Lin lembrava de Liang Shen. A cada movimento dos alunos, via a continuidade dos ensinamentos do avô. A escola não era apenas um espaço de treino, era também um altar vivo de memórias, respeito e gratidão. Virgínia, por sua vez, reencontrava nela mesma a menina que um dia precisara de proteção. Só que agora, a proteção era compartilhada com muitos. O ciclo estava completo. Quem foi salva se tornara salvadora. Quem recebeu ajuda agora era ponte para ajudar outros. Nos corredores da escola, ecoavam risos de crianças, gritos de incentivo e até lágrimas de superação. Era uma música diferente da infância das duas amigas, mas igualmente poderosa. O passado não havia sido esquecido, apenas transformado em futuro. E aqui eu aproveito para te dizer, se você chegou até aqui e se emocionou com essa história, se inscreva no canal. Isso nos fortalece e nos permite continuar compartilhando narrativas de esperança, amizade e superação que aquecem o coração. Com o tempo, a escola cresceu ainda mais. Vieram parcerias, projetos sociais e até bolsas para crianças carentes. O nome de Mei-Lin ultrapassou as fronteiras do bairro, tornando-se conhecido em várias partes da cidade. Sua força agora era inspiração coletiva. E Virgínia continuava ao seu lado, sempre lembrando que nada acontece por acaso. Foi o destino que nos uniu na infância, o tempo que nos separou e o reencontro que nos deu uma nova missão, dizia ela, resumindo a jornada em poucas palavras. As duas sabiam que aquela amizade havia sido escrita com tintas indeléveis. Não importava o tempo, as dificuldades ou as distâncias. O que nasce verdadeiro permanece para sempre, e agora elas eram prova viva disso. Mei-Lin, olhando para o dojo cheio, costumava dizer: "O que meu avô começou em mim, agora continua em cada criança que treina aqui." Era uma metáfora perfeita de como os valores se plantam no coração e florescem no tempo certo. Virgínia sorria, orgulhosa, pois via na amiga não apenas uma lutadora, mas uma vencedora. Vencedora da dor, da solidão e das injustiças. Vencedora porque transformou lágrimas em sementes e sementes em frutos. E o legado não era apenas delas. Cada criança que saía da escola levava consigo uma parte da história de Liang Shen, de Mei-Lin e até de Virgínia. Era a corrente do bem em movimento, perpetuando-se em cada geração. O ciclo da amizade estava fechado, mas ao mesmo tempo aberto para novos começos. Era como uma roda que nunca deixa de girar. O passado, o presente e o futuro se uniam em um só ponto: o valor da amizade verdadeira. Assim, a história que começou com bullying, lágrimas e despedidas, terminou com esperança, vitória e legado. A amizade de duas meninas se transformou em força para uma comunidade inteira e provou, mais uma vez, que o amor e a lealdade podem mudar destinos. E se hoje você acredita que a vida sempre dá uma nova chance, lembre-se dessa história. E não se esqueça, se inscreva no canal, porque aqui nós continuamos a contar histórias que transformam vidas e nos lembram que, no fim, sempre há um recomeço.